Bom dia, primeiro e terceiro ano, aula de redação. As duas turmas, essa semana tem uma aula de aprimoramento dissertativo. Como as duas turmas têm essa aula de aprimoramento dissertativo, como eu estava falando, o que é que eu fiz? Produzi um conteúdo em que vai buscar aprimorar uma característica dissertativa das duas turmas. Lógico, o terceiro ano já está no momento final da preparação dissertativa, já pensando em Enem, pensando em vestibular, e o primeiro ano está começando essa jornada de qualificação de texto, melhorando a estrutura, tomando mais cuidado com pontuação, vai tomar uma aula de concordância, regência, para aprimorar, e o terceiro ano já está mais numa parte mais preocupada na qualidade do texto. Mas o ponto que eu venho a trazer é importantíssimo para as duas turmas. Se o segundo ano tivesse também, essa semana, no planejamento, um aprimoramento dissertativo, também estaria aqui nessa aula. Mas eu vou postar separadamente, certo? O primeiro ano vai ter lá a aula de redação do primeiro ano e a aula de redação do terceiro ano separadamente. Mas é o mesmo conteúdo, a mesma aula, para que eu gravasse o mesmo conteúdo para o primeiro, o mesmo conteúdo para o terceiro ano. Estou fazendo uma única gravação. Vamos lá ver o que é isso que é importante para as duas turmas. O ponto importante é título versus tema. Qual é a diferença? Professor, qual tema que coloco? Qual tema eu devo colocar na minha redação? Preciso colocar um título naquela linha lá? Eu tenho que colocar obrigatoriamente um título, pular duas linhas e começar o texto? Como é que eu devo fazer? Existe diferença entre título e tema? Isso que nós vamos entender hoje, certo? Escolher um título para a redação é uma das tarefas que mais causam dúvidas. O aluno fica, coloco, não coloco, devo colocar um igual, parecido com o tema, qual é o tema finalmente, quando o tema não vem expresso, o que é que eu devo fazer? Então, para você não cair no clichê de todo mundo e fazer a confusão entre título e tema, hoje nós vamos fazer uma análise de qual a diferença entre os dois, entre o título e o tema. E se você for criar um título, como fazer um título que chame a atenção, certo? Então vamos entender agora a diferença. O que é o tema? O tema é o assunto, que será desenvolvido no seu texto dissertativo argumentativo, que é o estilo cobrado na redação do Enem, por exemplo, e também no Colégio Santos Carneiro. Então o título é o assunto de um modo geral. Aquele assunto da redação é sobre o que? O assunto é sobre acessibilidade. O assunto é sobre homofobia. O assunto é sobre sustentabilidade. Então, o assunto do texto, o assunto que está sendo cobrado ali no texto 1 e texto 2, aquilo ali é o tema da sua dissertação. E o que é o título? O título indica o enfoque do texto, traz o aspecto central das ideias que serão desenvolvidas no texto da redação do Enem, por exemplo. Por isso, recomenda-se que seja o último elemento criado, quer dizer, depois que você faz o texto, aí sim você pode criar o título. Então, o tema é algo abrangente, é todo o assunto, e o título é o foco daquele assunto, certo? É o ponto importante. É interessante notar que o título não é obrigatório, então não precisa ficar agora, vixe, meu Deus, eu tenho que criar um título, eu preciso criar um título e estou sem ideia, e agora como é que eu devo fazer? O que é que eu faço? Trio ou não trio? E agora não precisa disso, certo? E também não vale ponto. Não quer dizer que o aluno que tomou 8,5 foi 8,5 porque não tinha título. O aluno que tomou 9,5 tomou 9,5 porque não tinha título. E outro que tomou 10 porque tinha título. Não, isso não conta ponto. Agora pode ajudar você a ter um foco dentro daquele tema, para que você não fique fazendo um parágrafo desenvolvimento 1 sobre uma coisa, desenvolvimento 2 sobre outra coisa, dentro do assunto, dentro do tema. E o desenvolvimento 3 até também dentro do tema, dentro do assunto, sobre um outro foco daquele tema. Aí o título pode te ajudar a te dar um foco, te dar uma direção, um rumo sobre o que escrever. Aí o título pode ser importante para você, tá bom? Na prática, qual é a diferença? Vamos lá. Exemplo: o tema da dissertação, o assunto é o aumento dos índices de violência registrado durante o período da pandemia. Então nós temos um aumento da violência
durante a pandemia. Isso aqui é o tema. Então, o assunto, de um modo geral, é sobre o aumento da violência durante o período da pandemia. Aí você pode fazer uma lista mentalmente. Aumentou o número de violências domésticas, de violência doméstica, aumentou o número de violência em coletivos, aumentou o número de violência, número de assaltos, aumentou a violência nos bairros, teve um aumento também no número de violências domésticas relacionadas à mulher, ao feminicídio, agressões, até mesmo violência no trânsito, as pessoas ficaram mais cuidadosas, mais preocupadas. Também teve aquela violência até em relação às pessoas que estavam querendo entrar sem máscara e às vezes eram barradas, as pessoas ficavam chateadas e cometiam até atos de violência. Teve um aumento também da violência na internet, as pessoas ficaram mais agressivas, menos dispostas a dialogar, a conversar, a debater os assuntos, cada um tem a sua opinião e pronto, não aceita ser contrariado. Então, a violência aumentou de diversos tipos. Aí você começa a lembrar de uma reportagem que você assistiu recentemente. Então você está dentro do tema, o tema foi legal para você. Mas você pode criar um título, um enfoque, um foco, para que você possa fazer o seu texto, para que você não fique durante o seu texto vagueando sobre diversos tipos de violência. A cada oração você cita um tipo de violência. Se o desenvolvimento 1 fala sobre violência de um tipo, desenvolvimento 2 fala de outro tipo de violência. Para que isso não aconteça, aí você pode ter o título. Qual seria um título dentro desse tema? Seria Como combater a crescente violência urbana. Pronto. Então você escolheu a violência urbana dentro do tema. Dentro desse tema, você criou um título. Você escolheu o seu foco, que é como combater a crescente violência urbana. Então, o seu texto vai falar sobre a violência nos bairros, sobre a violência das ruas, como combater. Você já está dizendo que você vai propor também no seu texto uma forma de combate a esse tipo de violência. Então, essa é a diferença entre título e tema. A atividade para primeiro ano, página 139. Então, primeiro ano tem página 139 de atividade para casa, além da que está no site. E o terceiro ano, já tem como atividade para casa páginas 157 e 158, além da atividade que já está no site, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau.